Se sua vida está se acabando por ser uma bagunça, você não tem que simplesmente jogar a toalha e desistir. Deus te ama e está procurando por você. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu oro por você agora mesmo, para que quando este programa acabar, você se sinta melhor do que quando você começou a vê-lo. Eu não sei o que você pode estar passando em sua vida ou o que pode estar por vir, mas a palavra de Deus, ela nos fortalece e nos dá a capacidade de lidar com coisas que não poderíamos lidar se não tivéssemos a palavra. Então ouça atenciosamente, porque Deus pode falar algo que talvez mude sua vida hoje. Ontem no programa eu comecei uma mensagem que chamei de Matemática de Deus. É realmente uma mensagem sobre a matemática da graça, de como esse livre dom de Deus, para nós pecadores e indignos, é tão absolutamente incrível. Não é à toa que nós cantamos a canção maravilhosa Graça. E não faz sentido. Sabe, muitas vezes as pessoas sentem falta do melhor do que Deus quer fazer por elas, porque isto não faz sentido algum para elas. Eu sei que existem no mundo pessoas que ainda se recusam a acreditar em Deus ou acreditar em Jesus, porque o plano de salvação, Jesus morrer numa cruz, tomar todo o nosso pecado sobre si, nos perdoar, nos mostrar misericórdia, não faz qualquer sentido. Ele não somente fez isso, mas a Bíblia diz que ele fez enquanto ainda éramos pecadores. E antes de você amar a Deus, de aceitar a Cristo, antes de você conhecê-lo e de querê-lo, ele ainda fez isso por você e por mim. Veremos daqui a pouco nas Escrituras que as pessoas simplesmente não fazem isso. Não é assim que nós operamos no mundo. No mundo você tem que merecer para obter, mas na economia de Deus, Ele nos ama primeiro para que possamos amá-lo. Ele não quer que nós façamos nada para Ele, para conseguir alguma coisa dele. Ele quer que nós façamos tudo o que nós fazemos por Ele, todos dando o nosso melhor, com toda a oração, passando tempo com Ele e tudo mais. Ele quer que façamos por causa do que Ele fez por nós livremente. Jesus disse: se você me ama, você me obedecerá. E eu digo às pessoas, se vocês estão tendo dificuldades em obedecer a Deus em alguma área, não continue lutando, tentando para fazer o melhor, mas passe mais tempo com Deus, ame-o mais, deixe-o amá-lo mais. E quanto mais você o ama, então você vai querer obedecê-lo. O diabo odeia que você tenha um relacionamento íntimo, próximo com Deus através de Cristo. Mas Deus convidou você para entrar. Jesus não morreu para que pudéssemos ter a nossa própria marca de religião, ou ir e sentar na igreja todo domingo de manhã e achar que isto é tudo. Jesus, ele nos criou porque ele queria um relacionamento. Ele queria que as pessoas tivessem um relacionamento com ele. Você está sendo convidado para um relacionamento com Deus através de Cristo. Eu falei com você ontem sobre a matemática da graça e de como isso não faz absolutamente sentido. Falamos de coisas como o primeiro será o último e o último será o primeiro, e Deus usa o fraco e as coisas tolas do mundo para confundir os sábios. E de como ele diz que se você der, você não perde. Quando você dá, se você der, será devolvido a você 30, 60, alguns 100 vezes mais. E hoje quero falar com você sobre algumas das parábolas que apresentam estes princípios em forma de histórias, que são tão maravilhosas. Deixe-me dizer novamente, você não pode explicar o agir de Deus. João capítulo 6, 5.000 vieram ouvir Jesus ensinar e estavam com fome. Mas ninguém tinha dinheiro bastante para comprar tanta comida quanto necessário para alimentá-los. João capítulo 6, versos 9 a 13.
Os discípulos disseram ao menino aqui que tem 5 pães de cevada e também 5 pães bem pequenos e 2 peixes. 5 pães bem pequenos, cada pão continha cerca de 2 xícaras de farinha e 2 peixes, e eram 5.000 pessoas. Na verdade, era mais do que isso, porque eu ouvi dizer que naqueles dias eles não contavam todas as pessoas, exceto os homens, então havia mulheres e crianças, não tem como dizer quantas milhares de pessoas estavam lá. 5 pães e 2 peixes. A maioria de nós diria, esqueça, isso não vai funcionar. E Jesus disse, diga ao povo para se sentar. Agora havia tanta grama naquele lugar. Então os homens se sentaram e era cerca de 5.000. E Jesus então pegou os pães e depois de ter dado graça, ele os distribuiu para aqueles que estavam sentados. E assim também o peixe, tanto quanto eles queriam. Agora você tem 5.000 pessoas e você tem só 5 pães e 2 peixes e Jesus tem os discípulos e eles estão repartindo e então ele os multiplica. Como ele fez isso? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que ele fez. E eu decidi há muito tempo que se a palavra de Deus diz que ele fez, então ele fez. Se a palavra de Deus diz que ele vai fazer algo, então ele vai fazer o que ele disse que vai fazer. Isso se chama fé. E a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não vemos. E quando você tem fé em Deus, algo pode parecer tão real para você, como se você realmente tivesse isto em suas mãos. E quanto mais experiência você tiver com Deus, mais você percebe que Ele é fiel e que Ele não pode mentir. Não é que Ele não minta, Ele não pode mentir. Não é da natureza dele mentir. E quando digo que a Bíblia diz que Deus te ama incondicionalmente, então pode ter certeza de que Deus te ama incondicionalmente e Ele te ama naqueles seus dias não tão bons, tanto quanto Ele te ama naqueles dias em que você talvez faça algumas coisas boas. Quando a Bíblia diz que Deus suprirá suas necessidades, dei-te será dado, pode ter certeza de que se fizer isso, terá suas necessidades atendidas. Jesus pegou os pães e quando ele deu graças, ele repartiu para os que estavam sentados e também os peixes, e todos comeram quanto queriam, e quando tinham comido quanto queriam, ele disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada seja perdido. Uma tradução diz, não pode ser desperdiçado. Deus não é a favor do desperdício. Ele não quer que desperdicemos. Mas se você está prestando atenção, está começando a ver que... Bem, talvez você não viu ainda, vou ler. Então, eles recolheram e encheram 12 cestos com pedaços. Então, eles começaram com 5 pequenos pães e 2 peixes. E agora, todas essas pessoas comeram, essas milhares de pessoas comeram. Vamos lá, que isso encoraje sua fé hoje. Não é só uma história inventada, isto aconteceu. Agora eles juntam esses 12 cestos de pedaços que estavam sobrando. Como isso pôde acontecer? Por causa da graça de Deus. Por causa da matemática da graça. Porque a matemática de Deus, ela não faz nenhum sentido para a mente natural. A matemática do Evangelho é ultrajante. Ela é chocante. E você não pode acreditar com a lógica da mente. Sabe, sinto pena de algumas pessoas que são tão inteligentes. E aí, sou a favor do estudo, você deve estudar o quanto puder, mas não busque tanto conhecimento a ponto de matar a sua fé. Eu ouvi hoje que uma porcentagem muito alta de jovens cristãos que vão para as faculdades, elas saem tendo perdido a fé. Você pode ouvir tanta lógica, tantas coisas que faz sentido para a sua mente, mas deixe-me perguntar o que está em seu coração. Bem fora do topo da minha cabeça, bem ninguém quer nada fora da sua cabeça. O que há no coração? O que seu coração está dizendo? Como pode olhar ao redor e não acreditar em Deus? Como você pode olhar para a natureza e não acreditar em Deus?
Eu moro numa cidade onde temos todas as 4 estações do ano: verão, inverno, primavera, outono. E é incrível como no inverno todas as árvores morrem, a grama morre, todas as folhas das árvores caem, as flores morrem. Mas então a primavera volta e sem que ninguém faça absolutamente coisa alguma. Então tudo começa a voltar. As flores voltam, as folhas voltam, as árvores voltam, as plantas voltam. Bem, é a mãe natureza, não Deus Pai. Vamos começar a dar o crédito a Deus pelo que somente Deus pode fazer. Você não pode fazer acontecer? E eu tenho que confessar que eu fico irritada com todas as pessoas que estão se esforçando tanto para tirar Deus de tudo. E Ele é tão maravilhoso. Por que gostaríamos de tirar Deus de alguma coisa? Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais e mais dele. Espero que você também. Não fique tão esperto que não seja capaz de acreditar em nada. Jesus disse, a menos que você venha a mim como uma criança. Não entrará nenhum esperto no reino. Temos que nos tornar como crianças. As crianças confiam, elas acreditam. Se você contar algo a elas, elas acreditam em você. Mas parece que as pessoas, quanto mais velhas ficam, mais difícil é para elas acreditarem em algo. 2 Coríntios 5, verso 21. Para o nosso bem, ele o fez pecado. Jesus, ele não apenas tomou o nosso pecado, ele se tornou pecado. Ele absorveu o nosso pecado. Para o nosso bem. Ele fez isso por nossa causa. Ele fez isso. Jesus, ele tornou-se pecado. Aquele que não conheceu o pecado. Para que então nele nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus em Cristo. Então aqui tudo que vimos é uma incrível troca divina. Que tipo de matemática é essa que alguém vai pegar todo o lixo e me dar todas as suas riquezas? Ninguém faz isso. Mas Jesus tomou todo o nosso pecado e ele nos deu a justiça de Deus em Cristo. Ele tomou o seu pecado e ele tomou toda a culpa e a condenação. Onde não há pecado, não pode haver nenhuma condenação. E sempre que você faz algo errado, tudo que você precisa fazer é se arrepender, o que significa admitir, enfrentar, falar com Deus a respeito disso, confessar, se abrir, pedir-lhe o perdão, e então receber esse perdão. E a Bíblia diz, ele remove esse pecado para tão longe quanto o leste está do oeste e ele não se lembra deles mais. Eu amo isso. Há uma escritura no Antigo Testamento, e não sei agora onde está, mas diz que ele não faz menção de pecados passados. Meu Deus! Sabe, às vezes é difícil para nós, quando perdoamos alguém, nunca mais mencionar o que eles fizeram. Você sabe como é, você fica bravo com seu marido ou com seus filhos e, mesmo que você os perdoou por algo que fizeram, eles pisam na bola de novo, aí é tipo assim, eu me lembro quando, mas Deus não faz isso, ele não faz menção dos pecados passados. Por quê? Porque são inexistentes no que diz respeito a ele. Deixe-me lhe dizer algo, se você não recebeu a Cristo como seu Salvador, você está perdendo. Por que viver com toda essa culpa e condenação? Por quê? Por que viver não acreditando em nada? É tão maravilhoso acreditar. Especialmente nos tempos em que estamos vivendo hoje, onde há tanto tumulto e ódio e tanta amargura em nosso mundo. Como é maravilhoso ter alguma coisa boa para acreditar. Romanos 5:20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, onde o pecado abundou, a graça se fez muito mais abundante. Aqui vemos aquela graça irracional de novo. Quanto mais o pecado cresce, mais a graça cresce. Você não pode perder a graça de Deus. Se você acabou de fazer algo errado e pensa, não há esperança para mim, isto é uma mentira de Satanás. Deus está usando a minha voz hoje
para chegar até você e gritar para você: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vinde a mim, eu lhes darei alívio. Deus está dizendo a você: eu te amo, quero que entre num relacionamento comigo, vou perdoá-lo por qualquer coisa, não importa o que seja. E sabe, se você não recebeu Cristo como Salvador e quer saber mais sobre Ele, há um número em sua tela agora mesmo. Você pode ligar, temos operadores esperando, que adorariam falar com você, orar com você. Tudo o que precisa é se arrepender do seu pecado. Acredite em seu coração que Jesus morreu pelo seu pecado, que Ele ressuscitou dos mortos. Confesse isso com a sua boca e você será salvo. Sim, há muito que aprender. Deus quer que vivamos por Ele. Ele quer que deixemos todos os nossos caminhos pecaminosos e hajamos como novas criaturas que somos, mas leva tempo para aprender tudo isso. O primeiro passo é acreditar e receber. Romanos 5, 6-11. Enquanto nós ainda éramos fracos, no tempo certo, Cristo morreu pelos ímpios. Uau! Pois ninguém morreria por uma pessoa justa, embora talvez por uma pessoa boa alguém se atreva a morrer. Mas Deus prova seu amor por nós. Agora ouça isso. Enquanto nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Oh, meu Deus! Talvez você tenha ido para os bares noite após noite, fez todo tipo de coisas terríveis e talvez você seja um mentiroso, um ladrão, um trapaceiro, um adúltero e talvez você até tenha matado alguém. Cristo morreu por você. Ele vai perdoá-lo. Não estou dizendo que não haverá consequências do pecado. Há consequências do pecado. Mas só de ter esse perdão, ter essa paz em seu coração, é tão absolutamente, surpreendentemente incrível. Portanto, temos sido justificados por seu sangue. Justificado significa como se nunca houvéssemos pecado. Quanto mais seremos salvos por Ele, da ira de Deus. Pois sim, enquanto éramos pecadores, nos reconciliamos com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora que estamos reconciliados, seremos salvos por sua vida. Meu Deus, se Deus enviou o seu Filho, Jesus, para morrer por nós, e Ele tomou todo o nosso pecado sobre si, quando nem nos importávamos, Ele está dizendo quão melhor a vida pode ser agora, que você pelo menos se importa, nem que seja um pouquinho. Sabe, eu estou pedindo hoje para as pessoas que têm uma espécie de relacionamento com Deus. Se você acredita e se alguém diz, você acredita que vai para o céu quando morrer? Bem, espero que sim. Eu vou tentar ser bom. Você não entendeu o Evangelho. Não é sobre o quanto você pode ser, é sobre o quanto Jesus já foi. E você precisa saber onde vai passar a eternidade. E eu estou pedindo àqueles que têm uma versão meio aguada do cristianismo e acha que para ser um cristão tudo que precisa fazer é ir à igreja todos os domingos e então sentar na última fila e sair assim que o culto acaba. Posso passar o dia todo na minha garagem, isso não me faz ser um carro. Sim, devemos ir à igreja, aprender, crescer, estar com outros cristãos como nós. Mas se você é apenas um desses meio aguados, eu espero que se torne um cristão de verdade. Eu estou pedindo agora que você se comprometa mais do que nunca. Eu estou pedindo que jogue as mãos para cima e diga: Deus, eu me entrego a você totalmente, completamente. Quero que você me leve, mexa com a minha vida, rasgue, faça o que você quiser fazer, mas me ajude a ser o tipo de pessoa que você quer que eu seja. Não sei quanto a você, mas estou tão animada hoje. Eu me sinto muito animada. Eu me sinto no coração que algumas pessoas estão tomando algumas decisões. Tem algumas pessoas que estão entregando suas vidas a Cristo agora. Há algumas pessoas que estão decidindo, sim, é hora de eu me comprometer totalmente. É hora de eu parar de ser egoísta e egocêntrico e começar a fazer mais por outras pessoas. Fomos justificados pelo sangue dele. Você pode se alegrar
através de Jesus Cristo. Aqui está uma lição de uma das parábolas. Lucas 15, 1 a 7. Os coletores de impostos e pecadores todos se aproximavam dele. Oh, sim! Coletores de impostos e pecadores são atraídos por Jesus. Ninguém os amou incondicionalmente. E os fariseus, os religiosos e os escribas, eles resmungavam. Sabe, os religiosos não gostam quando Deus é bom para alguém que não merece isso. Este homem recebe pecadores e até come com eles. Então ele lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, tendo 100 ovelhas e perde uma delas, não deixa as 99 no campo e vai atrás daquela que está perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, a coloca nos ombros, se regozijando, e ao chegar em casa, reúne os seus amigos e seus vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu lhes digo, mais alegria há no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não precisam de arrependimento. Bem, como uma pode ser mais importante do que 99? Se você sabe, eu tenho 4 filhos adultos, eu posso garantir que eu amo a todos. Mas o que mais está doente em um determinado momento é aquele que mais me chama a atenção. O que mais está doente é aquele pelo qual você é atraído. Se você está só, se está ferido, se está sofrendo, se sua vida está se acabando por ser uma bagunça, você não tem que simplesmente jogar a toalha e desistir. Deus te ama e está procurando por você. Ele quer que venha até Ele. Posso te dar um exemplo de como essa coisa funciona. Sabe, certo dia eu fui fazer um tratamento facial e, sabe, eles fazem você trocar de roupa, colocar uma toalha, e você deixa suas roupas, seus pertences em um armário e... Quando cheguei em casa, cadê a minha aliança? E eu liguei para o lugar e eles disseram, não, aqui não existe isso. Isso doeu, porque aquele anel, ele significava muito para mim. Mas então eu me posicionei, eu disse, era só um objeto, não preciso ficar deprimida e chateada. Eu orei para que Deus nos ajudasse a encontrá-lo e meses depois a minha filha me liga e diz, você nunca vai adivinhar o que eu encontrei? E eu disse, o quê? Ela disse, achei sua aliança na minha bolsa. Eu pensei, mas o que é que a minha aliança foi fazer na sua bolsa? E então percebi que a bolsa que ela estava usando era uma bolsa que eu havia dado a ela. E então, quando tirei a minha aliança naquele dia, coloquei na bolsa dela, tendo na minha mente que aquela bolsa ainda era minha. E sabe, eu me alegrei tanto por ter encontrado aquele anel, mais do que todas as outras joias que eu tinha na minha caixa de joias naquele dia. Fiquei tão feliz por ter encontrado aquele anel que estava perdido. E eu lhe digo, se você é alguém que está perdido agora, Deus quer se alegrar por você. Você pode receber Jesus em sua vida agora mesmo. Tudo que você precisa é admitir que é um pecador, acreditar em Jesus, acreditar que Ele morreu por você. Você pode orar a oração mais simples. Deus, eu acredito em você. Acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. Acredito que Ele ressuscitou dos mortos. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu te recebo agora. Eu me entrego a você totalmente. Tem um número na sua tela, ligue, vamos falar com você, vamos responder qualquer pergunta que você tenha, vamos... Mas não viva mais um dia sequer, sem saber o quanto Deus te ama e o quão especial você é. Sabe, há tantas outras parábolas como esta. Queria ter tempo para compartilhar todas com você. Tem a parábola do filho pródigo, que é sobre um menino que saiu de casa, ele queria sua herança cedo e ele foi e gastou tudo, ele desperdiçou a herança e acabou vivendo e comendo com os porcos, ficando em péssimas condições, sabe? Talvez um dia você serviu a Deus e se foi, queria seguir seu próprio caminho. E agora se sente como se estivesse vivendo e comendo com os porcos como aquele jovem estava. Mas quer saber, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele recuperou seu juízo, ele disse, eu sei o que vou fazer, eu vou para a casa do meu pai, porque eu prefiro ser um servo em sua casa do que continuar vivendo assim. E o pai o viu quando ele ainda estava muito longe. Ele correu para ele de braços abertos e ele
Não disse seu filho malvado, porque você viveu assim, olha como você me machucou, mas ele o recebeu de braços abertos e deu uma grande festa. Havia um irmão mais velho, ele ficou chateado com isso. Sabe, o mundo fica chateado com a graça. O diabo fica chateado com a graça. A religião fica chateada com a graça. Porque você não pode entender a matemática da graça, porque isso não faz sentido para nós. Mas deixe-me dizer hoje, Deus te ama e seus braços estão abertos para você.